E aí, pessoal, a paz esteja com vocês. Faz tempinho que eu não venho por aqui, mas eu senti muito forte da parte do Senhor de trazer essa palavra a respeito de uma perspectiva a qual o Senhor tem colocado no meu entendimento, e queria compartilhar com vocês que estão aqui assim desse vídeo. A gente fala muito sobre avivamento e os grandes avivamentos que aconteceram, avivamentos como o País de Gales, avivamentos dos nossos irmãos moráveis, o Azusa de Toronto, todos esses avivamentos que a gente já conhece muito bem a história, a gente estuda sobre isso. Eu estava conversando com um amigo há uns dias atrás, e nessa conversa a gente chegou a um sentimento, a um entendimento que todos esses avivamentos eles tiveram início e um fim. Nenhum deles se pendurou, nenhum deles se estendeu até os dias de hoje. A gente tem muito hoje as faíscas do que aconteceram, e isso é muito bom. A gente tem um coração incendiado pelo Espírito Santo, a gente tem um coração aquecido por avivamento, a gente clama por avivamento, mas a gente entende também que eles tiveram início, um meio e um fim, todos eles se vindaram de alguma forma. E essa conversa com esse amigo, a gente chegou na simples pergunta: por que esses avivamentos chegaram ao fim? O porquê de todos esses avivamentos na história tiveram seus auges e tiveram suas ascensões, mas todos eles chegaram ao fim. E foi pensando nisso e sobre esse entendimento que a gente chegou a um versículo bíblico ali em Mateus capítulo 14, 22, que mostra a cena de Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro para andar com ele. Eu vou ler o versículo 27, que diz: mas imediatamente Jesus lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu a Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando viu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou ao Senhor: Senhor, me salva. Partindo desse entendimento, a gente trouxe a perspectiva que todos os avivamentos chegaram ao fim por um simples motivo: que homens e mulheres, filhos de Deus nesse tempo, tiraram os seus olhos de Jesus e sim focaram os seus olhos no sobrenatural que estava sobre o seu redor. Os grandes avivamentos na história simplesmente chegaram ao fim porque todos tiraram os olhos de Jesus e olharam o sobrenatural. A gente precisa entender que Jesus, da sua forma orgânica, o sobrenatural faz parte dele. A gente precisa entender que o reino de Deus e o sobrenatural de Deus é de forma orgânica, e não só olhar para o sobrenatural e para aquilo que ele está fazendo, bem mais a gente precisa fixar os nossos olhos a Jesus. E a gente tem diversos momentos na história de avivamento que todos focavam 100% da sua vida no que estava acontecendo, focavam 100% da sua vida no que estava acontecendo ao seu redor, no sobrenatural que acontecia. E nisso os avivamentos chegaram ao fim por um simples motivo: quem começou esses grandes avivamentos, todos eles tiraram seus olhos fixos de Jesus. Como eu disse, a forma orgânica de Jesus é rodeada por sobrenatural, por glória e poder.
onde o Senhor colocar uma faísca da sua presença, da sua glória, a forma orgânica do que é no céu vem para a terra porque é dele. A gente crê que Deus está derramando o avivamento novamente sobre as nações e sobre o mundo. Mas que a gente possa ter esse entendimento que não precisamos olhar para o sobrenatural, e sim olhar com os nossos olhos fixos ao Senhor. A gente precisa entender que o sobrenatural, o poder, os prodígios, a cura, faz parte do que Ele é, mas não é só isso. Faz parte do que Ele é, mas não é só isso. Ainda é a revelação da sua beleza e a revelação de quem Ele é e do seu reino que virá. Que a gente persiga esse tempo e que a gente preserve o avivamento que o Senhor vai derramar sobre a nação. Nós clamamos por isso e nós queremos esse avivamento, mas que os nossos olhos não estejam naquilo que Ele pode fazer, porque isso já é dele, mas que os nossos olhos estejam fixos na beleza de quem Ele é. Esse é o meu clamor, essa é a nossa intenção.